Aula 38. Mostrarei para vocês nesta aula como fazer as diversas variações da opção colar. Sempre que vocês copiarem alguma coisa, algum objeto, alguma célula do Excel, ao mandar colar, aparece aqui várias opções, certo? Aqui as opções estão cinza, por quê? Porque eu ainda não copiei nada, tá certo? Bom, muito bem, então vamos começar aqui, vamos pegar aqui uma planilha. Pode ser. Vamos ver aqui. Aqui está ótimo. Vou selecionar aqui um pedaço de algumas células. Daqui até o mês de abril apenas, certo? Aqui ao mandar colar, ao mandar copiar, melhor dizendo, certo? Aparece aqui um pontilhado ao redor das células que eu selecionei. Sendo assim, eu posso clicar em qualquer célula e mandar colar simplesmente, certo? Porém, no momento que eu apertar a tecla ESC uma vez, pronto, pode ver que o pontilhado caiu fora e o colar então não cola mais, tá certo? Vamos então copiar de novo esse mesmo bloco, eu vou mandar copiar, certo? Vamos fazer o seguinte, antes vamos apagar tudo que tiver nessa planilha aqui. Posso vir aqui, escolher a opção limpar tudo. Vamos voltar lá para aquela nossa planilha soja e vamos mandar copiar mais uma vez. Veja que agora o botão ficou ativado, né? Então vamos lá na última planilha. Muito bem. Posiciono a partir de onde eu quero colar aquelas células. Se vocês clicarem direto no colar, ele vai colar, ele vai criar uma cópia fiel daquelas células selecionadas, tá? Então se eu mandar colar, tá aqui, ó. Vejam que ele colou simplesmente isso, mas não colou as bordas, não colou as larguras das colunas, não é mesmo? Bom, tudo bem, bastaria selecionar toda a planilha aqui e dar dois cliques aqui, aqui no meio, entre uma dessas colunas aqui, tá certo? Que daí ele vai dimensionar automaticamente. Porém, eu posso vir aqui assim, simplesmente, tem uma opção aqui que diz, ou melhor, aqui assim, ó, tem uma opção que diz manter a largura da coluna original. Se eu clicar aqui, vejam, ele manteve aquela largura. Aqui assim, ó, na verdade, aqui está vindo um valor de erro, né? Porque se você analisar bem a largura dessa coluna aqui, corresponde exatamente à largura que tem nesta coluna aqui, tá certo? Então o que eu fiz? Simplesmente eu cliquei, toda vez que você manda colar aparece esse botãozinho aqui. Eu venho aqui, escolho uma das opções aqui, qual delas manter a largura da coluna original, e vai manter então todas as células que eu colei com as larguras fiéis às células originais, tá certo? Muito bem. Podem ver que aquele conjunto de células continua selecionado, compartilhado, isso quer dizer que eu posso colar quantas vezes eu quiser aquele mesmo bloco de células, tá certo? Bom, agora vamos ver aqui as demais opções que temos aqui, certo? Vamos ver aqui, por exemplo, colar valores. O que significa colar valores? Ele só vai colar, certo, o conteúdo das células selecionadas a partir desta célula aqui, sem cores e sem os formatos de moeda, certo? E os demais formatos que temos aqui. Então, se eu mandar colar valores apenas, vejam o que aconteceu. Ele colou somente os valores. Vejam que o que aconteceu aqui, todas as fórmulas, todas as células que continham fórmulas, por exemplo, aqui continha uma fórmula, aqui continha uma fórmula, aqui continha uma fórmula. O que aconteceu a partir de agora? Com essa opção aqui, ele simplesmente colou o valor. Então, 30.720 era o resultado dessa fórmula aqui. Então, com a opção colar valores, ele somente colou o conteúdo das células, seriam os resultados, né? Aqui ele colou, claro que aqui não está com formato de moeda, mas não tem problema, mas está ali, ó, certo? Aqui assim também ele colou, ó. Ele não está com formato apropriado, melhor dizendo, aqui, e aqui ele colou aquelas palavras resultantes daquela função C daquele bloco de células original, tá certo? Vamos ver outras opções aqui. Agora aqui, por exemplo, se eu selecionar aqui exatamente o ponto inicial de onde eu colei, tem também outra opção que é colar, vamos ver aqui, colar formatos. Não tem aqui a opção colar formatos, seria exatamente a mesma coisa que você clicar aqui no pincelzinho.
Se você clicar aqui agora no pincel, ele vai copiar, vai trazer para cá o formato daquelas células selecionadas, certo? Como o bloco de células selecionadas aqui, certo? Que seria esse pontilhadinho aqui, corresponde exatamente ao tamanho que tem nesse intervalo aqui. Então basta clicar aqui no início, clicar aqui no pincel, certo? Desculpa, me enganei redondamente. Vamos ver aqui de novo. Poderia ao contrário, eu poderia selecionar agora todo este formato aqui, clicar no pincel, depois ir aqui e clicar nessa primeira célula aqui, ele expande, certo? Para que fique com o mesmo formato. Mas também, vamos pegar aqui o seguinte, pegar aqui o pincel, veja que eu cliquei em qualquer célula vazia, sem nenhum formato, clico aqui no pincel e arrasto até onde eu quiser aqui, ó, ele tirou a formatação. Também poderia ter feito assim, ó. Eu posso vir aqui, copio de novo todo esse bloco aqui, certo? Se a minha intenção é colar somente o formato para cá, eu posso fazer o seguinte, tem outra opção aqui que diz colar especial, onde me abre um leque com mais informações, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Formatos, era isso que eu queria, ó, formatos. Ele vai simplesmente colar, né, a partir dessa célula aqui, certo? Todos os formatos daquelas células copiadas anteriormente. Então se eu der um OK aqui, ó, pronto. Teria a mesma função, mesmo efeito que o pincel, ok? Muito bem, vamos ver aqui outra opção. Aqui nós temos a opção sem bordas, por exemplo. Sem bordas, o que vai acontecer? Ele vai trazer para cá todo aquele conjunto de células que eu copiei, ele vai colar aqui, mas sem os formatos de bordas. Olha aqui, ó. Podem ver que agora ele não trouxe as bordas internas e também as bordas externas. Vamos ver aqui outras opções. De novo aqui. Esta opção que transpor aqui, ela é muito interessante. O que ela faz? A ideia de transpor seria inverter. O que está em coluna ficará em forma de linha, o que está em linha ficará em forma de coluna. Para que vocês entendam bem, vamos clicar aqui, vamos ver o resultado, né? Vamos transpor, certo? Aqui assim ficou meio estranho, mas a ideia é a seguinte, ó, vamos pegar e vamos dar 2 cliques agora aqui. Pronto. O que estava em linha passou a estar, o que estava em linha passou a estar em coluna, né? Então veja bem aqui, ó. Antes estava mês aqui, estava o título em cima, mês aqui embaixo, preço saco estava aqui do lado, quantidade estava aqui do lado, certo? Então antes eu fazia uma leitura desta forma aqui, ó. Preço saca, todos os preços um embaixo do outro, quantidade, todas as quantidades uma embaixo da outra, os meses, todos os meses um embaixo do outro. Agora inverteu, os meses estão todos um do lado do outro, os preços todos um do lado do outro, as quantidades todas uma do lado da outra e assim por diante, certo? É isso que faz a opção transpor. Essa opção transpor também está presente aqui, ó. Aliás, todas as opções que temos aqui, ó, também estão presentes aqui dentro. Seria aqui a opção transpor e dar OK e pronto, tá certo? Muito bem. Um outro detalhe interessante aqui, ó, é a opção colar vínculo. O que significa colar vínculo? O que é um vínculo? Vínculo significa uma ligação, certo? Então, por exemplo, se eu viesse aqui assim e fizesse assim, ó, sinal de igual, simplesmente, vamos diminuir aqui essa coluna aqui porque vocês entenderam já o que faço a opção aqui. Vamos diminuir aqui, então, beleza. Então, supomos aqui, sinal de igual. Se eu clicar aqui na palavra mês e dar um Enter, ele vai simplesmente repetir nesta célula aqui o conteúdo da célula A2, que é a palavra mês. Veja, mesma coisa com janeiro. Basta colocar o sinal de igual, clicar aqui e ele repetiu janeiro, certo? Como é uma sequência, A2, A3, né? A4 e assim por diante, então basta eu fazer a primeira e usar o autofill, ele vai fazer uma sequência para mim para baixo e a mesma coisa para o lado. Se eu pegar e puxar para o lado, ele vai fazer a sequência pegando as demais células para o lado. E vejam que todas elas são na verdade uma fórmula. Então na verdade cada uma dessas células aqui, ó, é um vínculo para cada uma destas células aqui, certo? De modo que se eu vier aqui assim e trocar essa palavra por qualquer outra, por exemplo bola, ao dar o Enter, ele mudou bola aqui também. Por quê? Porque aqui diz que é para ele repetir sempre o que tem dentro dessa célula A3 aqui. Muito bem. Então, sabendo disso, sabendo agora o que é um vínculo, vamos voltar, vamos ter que copiar de novo aquele bloco de células. Vou copiar aqui que é o mesmo? Não. Vamos ir lá.
e copiar daqui aquele bloco de células novamente. Copiei. Ok. Vamos ver aqui agora. Colar vínculo. Então, se eu clicar aqui nesta opção, vejam o que aconteceu. Ó, ele pegou lá da planilha soja. Quando tiver sinal de igual, uma palavra e um ponto de exclamação, significa o nome de uma planilha. Claro, ele está pegando aqui, dessa planilha aqui, o conteúdo da célula A1. Então, nesta célula aqui, ele está mostrando o conteúdo desta célula aqui, ó. Certo? Claro, não trouxe a formatação. Depois basta você usar o pincel ou mandar colar somente o formato, né? Então pode ver que todos os demais aqui também ele está mudando aqui, ó. Isso então que é um colar vínculo. Então esse bloco aqui ficou vinculado com aquele bloco que nós copiamos, certo? Isso aí. Que mais? Ah, tá. Por exemplo aqui, ó. Antes que nós copiamos para cá, aqui a gente copiou somente o conteúdo daquelas células, né? Pode ver que ele veio aqui sem as fórmulas, estão vendo aqui, ó? Certo? Vamos apagar então esses aqui já que vieram sem as fórmulas. Aqui em cima ele está com as fórmulas corretas, podem ver aqui. Aqui assim ele está correto, porém ele dependeria da célula C16, que nesse caso aqui é uma palavra, né? C16. É que lá naquela planilha original, a célula C16, certo, correspondia a um total aqui, ok? Mas para nós aqui agora não importa, não é mesmo? Então vamos lá. Eu quero passar para cá, para essas células vazias aqui, exatamente as mesmas fórmulas que tem aqui em cima, ok? As mesmas fórmulas. Então para isso eu posso vir aqui, simplesmente mandar copiar. Aí eu clico aqui embaixo, tem a opção aqui que diz colar fórmula aqui, ó, fórmula. Vejam o que aconteceu. Aqui era o B3 e o C3. Como são referências relativas, o que seria o B3 e o C3? Seria as duas células imediatamente à esquerda, né? Então, no momento que eu colei aqui, ele repetiu a mesma fórmula, porém usando o B10 e o C10, que é o que são exatamente as duas células da esquerda também. Tá? Podemos também fazer tudo ao mesmo tempo aqui, ó. Vamos pegar isso aqui, copiar, clicar onde eu quero colar, né? E mando colar fórmulas nesse ponto aqui, certo? Muito bem, muito bem.